Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Essa época do ano, nós estamos vivenciando as eleições municipais. Estão sendo eleitos os futuros prefeitos e os vereadores que irão governar as cidades. Hoje tem um convidado muito especial que é Celso Florencio, prefeito eleito da cidade de Jacareí. Celso, muito bem-vindo ao programa Desenvolve Vale e parabéns aí pela vitória nas eleições municipais de Jacareí. Obrigado, Kiko, é um prazer estar falando com a sua audiência, falar um pouquinho da nossa cidade de Jacareí, agora numa posição diferente, né? Agora como prefeito eleito da minha cidade, com mais de 57 mil votos, então queria aproveitar para agradecer você, jacareense, que confiou no nosso trabalho e também, para todos os jacareenses, agora deixar claro que por mais que tenha recebido mais da metade dos votos, agora o prefeito é de todo mundo. E a gente vai trabalhar para fazer uma cidade melhor para todos os jacarienses. Maravilha, Celso. Não que tenha sido uma surpresa, mas eu estava vendo que você nunca tinha participado de uma eleição, né? Você foi secretário atuante do governo Isaías, do prefeito Isaías, e já na primeira já leva a vitória de uma cidade extremamente importante aí, que é Jacareí. Foi para você uma surpresa também? Surpresa eu não digo, que foi muito trabalho. Acho que teve trabalho de 8 anos de uma gestão, do qual o prefeito Isaías foi, né, o nosso líder. Então teve 8 anos de trabalho de um grupo político do qual o prefeito Isaías estava à frente e eu fiz parte, tive um papel muito importante durante esses 8 anos de governo. Tivemos também uma capacidade do grupo de levar a nossa campanha e eu sempre reforcei muito que eu era o nome que ia para as urnas, Edgar e eu era o nome das urnas, mas quem estava na eleição era um grupo político. Era um grupo político que me levou para todos os cantos da cidade, me levou para todas as mais diversas localidades de Jacareí e também o esforço meu e do Edgar de estar direto com a população. A gente saía às 6 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite, fazendo reunião, carro de som, entregando proposta. A nossa campanha foi baseada em propostas. Ô Celso, se você, para quem não conhecia o Celso, ele ocupou importantes secretarias, né? Quer dizer, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo. Então você estava muito por dentro das situações de Jacareí, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer um bom estágio de 8 anos dentro da prefeitura, de conhecer a prefeitura ao seu todo, saber as dificuldades, já tinha um processo de participação popular grande que cuidava dos participas, do plano diretor, do orçamento. Então a gente já sabia grande parte dos problemas, dos desafios da cidade e fomos para a campanha conversar com a população, entender ainda mais as demandas, se aproximar da população e vender esse projeto que foi extremamente vitorioso na última eleição. Maravilha. Celso, um dos desafios do governo Isaías foi o plano diretor, né? Isso acabou trazendo ali diversas dificuldades para o crescimento, porque houve a judicialização do plano diretor. E você estava à frente, né, das discussões. Como é que você vê agora esse plano diretor que ainda vai ser submetido para votação e o que você imagina que esse plano diretor, com a sua gestão a prefeito, possa trazer para a realidade? Então você acredita que seja votado quando o novo plano diretor? Eu acredito que seja votado no primeiro semestre do próximo ano. O prefeito Isaías deve entregar ainda esse ano a proposta para a Câmara Municipal, aí vai só para votação. Inclusive foi judicializado o último ato, né, o último ato, que era a Conferência das Cidades, judicializou, ficou parado por mais quase 2 anos, que ficou uma tristeza da cidade não poder se desenvolver, não poder discutir, sendo que a gente tinha feito o maior processo de participação de plano diretor do Brasil. Por per capita, a gente tinha um número muito grande de participação. Nunca se viu tantos delegados eleitos, tanta gente indo votar, tanta gente levando proposta de plano diretor, nem nas capitais. Então a gente fez um grande processo, o juiz entendeu que o processo era válido, mas essa demora no julgar acabou atrapalhando bastante. Como tudo foi considerado válido, foram feitas novas eleições para alguns cargos e agora, em novembro, o prefeito Isaías deve fazer a Conferência das Cidades e da Conferência das Cidades já sai a minuta de lei que vai para a Câmara Municipal. Como teve um amplo processo de participação popular, a Câmara, se ela fizer qualquer alteração, ela tem que voltar para a participação popular. Perfeito. Então, a Câmara ela vai só chancelar o que foi enviado da Conferência das Cidades, que acontece agora em novembro. Perfeitamente. Para quem não é da área, quer dizer, o plano diretor, ele coloca todas as regras
de crescimento, de zoneamento, onde pode ser construído imóveis residenciais, o crescimento das indústrias. Então, ele é um instrumento extremamente importante. Sim. E, sem dúvida nenhuma, Celso, nós acompanhamos o período que você teve lá à frente da Secretaria e foi feita uma ampla divulgação, né? É uma discussão muito a fundo. Em alguns momentos o Celso falava, nós vamos ter que parar aqui nessa fase um pouquinho, porque vamos dar total transparência. Isso ajudou a chegar num documento final que, na sua opinião, está pronto para Jacareí crescer? Sim, está pronto para Jacareí crescer, para destravar a cidade. Para quem não sabe, plano diretor é que diz o que pode ser feito na cidade. Exato. E agora a gente destrava a cidade para uma nova frente de investimentos. A gente hoje está muito bem localizado, nós vamos refazer todas as leis de incentivo, vamos mexer no zoneamento urbano, vamos melhorar o zoneamento da região central para tornar a região central também mais atrativa. Então a gente vai fazer um governo muito pró-investimento. E pró-investimento com um novo plano diretor, eu acredito que a cidade tem tudo para decolar nos próximos 4 anos. Excelente. Quando me perguntam, né, o que é uma boa cidade para se morar? É uma cidade que tenha oportunidades de emprego, de mobilidade, de desenvolvimento. E eu acho que esse olhar, Celso, você dentro dessa linha, pode fazer com que Jacareí cresça ainda mais. Aliás, quero aproveitar aqui e cumprimentar o prefeito Isaías, sim, que também fez 2 excelentes governos, se dedicou ali bastante. Mas vamos apostar nessa virada do plano diretor, porque Jacareí é uma cidade extremamente bem localizada, assim como São José dos Campos e outras, e importante para esse desenvolvimento, né? Sim, Jacareí tem mão de obra qualificada e a gente vai intensificar isso, vamos fazer parceria com o Senai para a gente ter mais mão de obra qualificada, porque não adianta só trazer empresas novas, precisa ter mão de obra qualificada. Verdade. A lei de incentivo do município, ela é muito boa, mas hoje ela não atende aos novos modelos de negócio. Hoje um modelo de negócio, ele não compra um terreno, ele constrói e ele opera. São negócios descasados, né? Você tem o negócio da construção, o negócio da locação e a operação. Então a gente vai refazer as leis de incentivo para trazer esse tipo de investimento para a cidade. Fomentar a parte tecnológica, isso aproximar com o Parque Tecnológico de São José. Excelente. Então, para a gente ter uma cidade com muita geração de emprego, para que a cidade realmente cresça e cresça de fato, gerando emprego e renda para o jacareense. Maravilha. Celso, nós temos um breve intervalo, tá? Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o prefeito eleito da cidade de Jacareí, uma cidade extremamente importante aqui do Vale do Paraíba. Celso, no começo do programa a gente falava que você agora vai ter um novo plano diretor, que vai ser submetido à Câmara Municipal, e isso vai dar uma velocidade, né, para a questão do desenvolvimento. Sim. Jacareí, alguns anos atrás, ela se considerava um pouco diminuída de São José dos Campos e etc. E a gente tem visto que Jacareí é uma cidade tão importante quanto Jacareí. Você naturalmente enxerga dessa forma também. Quais são as vocações que você entende que podem ajudar a alavancar a cidade de Jacareí? Eu costumava sempre dizer isso na campanha, que quando a gente está falando de Jacareí, a gente está falando de praça, de parque, de rua, a gente está falando da gente. Eu, como jacareense, se alguém diminui Jacareí, está me diminuindo. É isso porque mesmo. Quem faz a cidade são as pessoas. São as pessoas. E Jacareí tem uma vocação industrial incrível. Importante. Tem uma vocação logística que pode ser muito estimulada. Tem um capital humano formidável. Tem uma localização estratégica. Temos minério, que é a parte de extração de areia. Então temos uma atividade cultural intensa, então a cidade tem uma polaridade, muito potencial que pode ser explorado, desde o Rio Paraíba, as 2 represas que hoje não são exploradas. Muitos jacarienses não sabem que a gente tem 2 grandes represas no município, que são os 2 maiores as fontes de abastecimento de São Paulo e do Rio de Janeiro, estão em Jacareí. E a gente não utiliza isso para a economia criativa, para esporte, para turismo. Então a gente precisa estimular isso. A cidade é muito grande, a cidade tem uma grandeza muito grande e a gente vai trabalhar para que isso seja cada vez mais viável. O Desenvolve Vale, Celso, ele tem trabalhado muito pelo desenvolvimento regional. Vale do Paraíba, Litoral Norte. E a gente acredita muito que o poder público ele é uma
figura extremamente importante. Se você tem um prefeito que não olha para o desenvolvimento, nada consegue se desenvolver, por mais que grandes indústrias, né? A gente já conhece o seu trabalho, o seu perfil, né? Toda a discussão do plano diretor que você encabeçou isso de uma forma exemplar, né? Trazendo participações importantes, abrindo realmente a discussão para a população participar. E a gente vê que São José já tem hoje mais limite de áreas, as áreas já são mais caras e esse potencial industrial, por exemplo, nós temos a Cherry lá, como exemplo só, que me parece que ela não está ainda, não voltou à capacidade de produção dela. Mas são exemplos de tentar fazer essas empresas que já estão e novas que possam ocupar o município da cidade, completando essa vocação industrial que você muito bem citou aí, né? Exatamente. A gente também tem um extravasamento populacional de São José dos Campos. Exatamente. O imóvel em São José está muito caro. Então, muita gente está indo morar em Jacareí. E Jacareí, se oferecer qualidade de vida, passa a ser atrativo para os josenses que quer instituir a sua vida em Jacareí. Tem muita gente que hoje mudou para Vila Branca, mudou para Herboville e que está levando a sua empresa para Jacareí, está levando todo o seu poder de compra para Jacareí. Então a gente tem isso para estimular, porque São José já chegou no seu limite de área. Então... E isso que você fala é sem considerar o viário que vai ficar pronto, né? Como é que está essa ligação que sai de São José dos Campos e já chega ali na Davilino, né? Você não precisa mais pegar a Dutra, não vai precisar pegar mais a Dutra, né? Da parte de Jacareí, a gente só está esperando sedimentar a última parte, que é 400 metros, e asfaltar. A parte de São José que está colocando as aduelas e falta fazer a parte oeste, que acho que o prefeito Anderson deu até o final do ano. Então, termina já esse ano. A gente isso vai facilitar muito, né? Facilita, porque a gente tem um pêndulo diário de 24 mil pessoas que vão de Jacareí para São José e de São José para Jacareí. Hoje as duas cidades já são uma região metropolitana, então não tem como pensar em Jacareí e em São José. Muitas coisas tem que pensar em conjunto. A região do Urbanova vai conurbar com Jacareí, a região do Varadouro já está conurbando com São José também. Então a gente tem zonas de conurbação, além da região do Vila Branca, do Santa Paula, do Mirante, que são regiões que vão continuar conurbando e que a gente tem que pensar. E mais para frente a gente vai pensar em serviços públicos compartilhados, porque é para atender a população dos dois municípios. Quer dizer, então esse novo plano diretor, ele realmente quer o crescimento da cidade. Com certeza, a gente quer o crescimento e o crescimento ordenado da cidade. Perfeito. Para que a gente tenha uma cidade que tenha a capacidade de desenvolver emprego, de gerar emprego e renda para as pessoas, de atrair investimentos e ter local para pessoas morarem com o bem ordenado, né? Sem que a gente não tenha um planejamento, uma urbanização desordenada. Celso, da Cherry lá, você tem alguma informação se eles vão voltar a utilizar aquela planta ou não? O grande problema ali é o ICMS, né? Então, o ICMS de Goiás é muito mais competitivo. Esse é um problema do Brasil, né? A guerra fiscal entre os estados Sim. acaba manipulando muito. O ICMS, eles têm incentivos de ICMS até 2026. Entendi. Então, provavelmente até 2026 eles não voltem para Jacareí. Eles voltem em 2027 se não for renovado o ICMS em Goiás. E agora começa então a fase de secretariado, montagem do secretariado, é? Isso. Já está trabalhando nisso? Estamos trabalhando, estamos vendo os nomes, encaixar. A gente tem um grupo muito bom, então muitos... Você já vai conseguir ter muita gente ali próxima, né? Exatamente. Você estava no governo já. Tem muitos nomes bons, a gente mexe uma peça para cá, uma peça para lá, traz uma peça nova para oxigenar, mas é muito importante manter o grupo que esteve com a gente. Sem dúvida. O grupo que esteve com a gente na rua também esteja no governo caminhando com a gente. Celso, a gente sabe que para governar é importante o apoio do legislativo, dos vereadores eleitos. Hoje, que análise que você faz da Câmara que foi eleita para o mandato que você será o prefeito agora em 2025? Nós elegemos 10 dos 13 vereadores. Maravilha. Então temos Isso traz governança, né, Isso, Celso? Traz governança, traz proposição, são vereadores que têm um trabalho importante, propositivos, então acho que vai ser uma parceria muito importante da Câmara Municipal com a Prefeitura. A gente vai fazer muitas pautas em comum, ter 10 vereadores dá o conforto do prefeito de que os projetos importantes pela cidade vão passar tranquilamente, sem nenhum questionamento. Eu acho que essa maturidade ela é muito importante, né? O legislativo, com o executivo e também nosso tempo aqui já praticamente acabou. Mas um ponto que o Desenvolve Vale tem trabalhado muito também ter um olhar regional com os demais prefeitos da região, né?
não olhar só para a cidade. Você vê dessa forma também? Não, com certeza. Até a visão que eu estava falando de São José, da gente ter serviços integrados, de olhar a conurbação, de olhar para Igaratá, para Santa Branca, que fazem uso do Serviço Público de Saúde de Jacareí. Muito a gente não importante. pode olhar para o município. As fronteiras do município estão cada vez mais diluídas. Verdade. A gente tem que olhar para a região metropolitana para que o cidadão seja bem atendido. Muito bem, conversamos hoje com Celso Florencio, prefeito eleito que toma posse agora em janeiro de 25 da cidade de Jacareí. Celso, foi um prazer imenso tê-lo aqui no programa. Desejar todo sucesso para você. O Desenvolve Vale é um espaço do desenvolvimento. Conte conosco. Nós queremos ver realmente as cidades crescendo de forma ordenada, como você bem colocou, com empreendedores corretos, honestos, que queiram cumprir suas obrigações e colaborarem bastante com o desenvolvimento. Então, muito obrigado por participar e sucesso aí na Prefeitura de Jacareí. Muito obrigado e deixar um agradecimento para todo mundo que está nos assistindo. Perfeitamente. No próximo bloco, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica, vamos falar de um tema extremamente importante. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Olá, muito bem. Estamos agora aqui direto do PIT, Parque de Inovação Tecnológica. Olha, cada vez que eu venho aqui tem uma novidade. E realmente a nossa região, São José dos Campos, tem a sorte de ter um projeto como esse, tão importante, porque ele não atende só a nossa região, ele atende uma série de situações brasileiras ligadas à tecnologia. Muita coisa acontece aqui dentro. Hoje, minha convidada especial aqui é a coordenadora de um setor extremamente importante, que é o Cluster Aeroespacial e Defesa. Tudo bem? Brasileiro. Tudo bom, Daniela? Tudo ótimo. Daniela Vilas Boas, você que é responsável por esse cluster. Fala pra gente um pouquinho, o que exatamente faz esse cluster de aeroespacial de defesa? Bom, que bom estar aqui, Kiko. Obrigada pela oportunidade. Prazer. Nesse momento estar aqui com vocês. O Cluster Aeroespacial e Defesa Brasileiro é uma associação de empresas que atuam nesse setor. A gente existe há 18 anos e eu estou na coordenação vai fazer 2 anos na coordenação desse grupo, né? Para os nossos telespectadores, o que é o Cluster Aeroespacial? Que tipo de empresas, indústrias fazem parte de um aeroespacial e defesa? O setor aeronáutico, a gente tem a Embraer como empresa âncora. O setor espacial também são empresas que atuam, fabricantes de foguete, de satélites, provedores de serviços satelitais, ou então de apoio ao solo, de apoio de solo. E também, naturalmente, a gente acaba atuando na área de defesa, porque é uma sobreposição quase que natural. Quem faz aeroespaço também está atuando na área de defesa, né? Então tanque, munição, armamentos, mísseis. O KC-390 da Embraer é militar, então justifica a gente falar que é aeroespacial e defesa. Que é o que eu falo, né, Daniela? Aqui nós temos um espaço de inteligência, né, muito grande. O PIT, ele é um fomentador desse tipo de política pública, junto com a iniciativa privada, fazendo grandes realizações. Hoje nós podemos falar que o Brasil é uma referência no setor da indústria aeroespacial? Eu acredito que sim, principalmente, para começar, a terceira maior fabricante de jatos comerciais, a primeira de jatos regionais, é a Embraer e está aqui com a gente em casa, né? E segundo, nesse momento, né, de guerra, a começar pela mais forte da Ucrânia com a Rússia e agora no Oriente Médio, as empresas, o mundo está mudando o radar para o hemisfério sul em busca de novos fornecedores, porque tem a questão do embargo, né? Tem embargo comercial. Então, eles sabem que aqui no Brasil tem capital intelectual muito diferenciado e matéria-prima, gente que já tem um histórico muito rico nesse setor. Então, faz sentido, sim, agora a gente está bem, né, no radar desse pessoal. Sem dúvida. Eu acho que São José dos Campos, fruto aí de
também uma série de universidades, como o ITA, outras, né, faculdades que existem aqui, acabou criando um cenário de uma mão de obra. Hoje a mão de obra, que é uma mão de obra muito específica quando você fala defesa, quando você fala aeroespacial. Isso. A nossa região, ela consegue atender essa demanda e existem empresas interessadas em virem para cá em função disso? Sim. A nossa vocação, né, a vocação de São José dos Campos acabou se tornando a aeroespacial por causa da criação do DCTA, lá nos anos 50, e daí surgiu a Vibra, surgiu o Embraer, aí o INPE também, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui conosco, e atraiu, né, as pessoas que são apaixonadas pelo setor e os curiosos e também quem quis abrir o seu negócio nesse setor ou quem transformou o seu negócio para atender o setor aeroespacial está de olho na nossa região. Hoje, o cluster aeroespacial tem 156 empresas associadas. A grande maioria é na região do Vale do Paraíba, por causa desse histórico aí, né, e Embraer principalmente. Mais da metade das empresas são fornecedoras diretas ou indiretas da Embraer. E em relação à academia, o Parque de Inovação e Tecnológica tem um link muito grande com a academia. Aqui dentro da nossa área, são 5 faculdades, né, do governo. Isso é muito importante. É muito quando rico. Você tem a academia junto, nosso tempo aqui é curto, mas gostaria de falar mais sobre esse tema, porque isso acaba sendo importante para toda uma economia local e para o Brasil também. Sim, né? Com certeza. Nosso tempo aqui já está no final. Me fala, se vocês vão ter um evento em novembro, não é isso? Sim. O que é esse evento, Daniela? Então, nós estamos encarando um desafio muito gostoso, que é fazer da base industrial espacial tão forte quanto a base industrial aeronáutica. Tá. E com essa missão e com o cenário do New Space, né, os equipamentos, os componentes cada vez mais avançados, os satélites estão diminuindo de tamanho, aumentando de potência. Quer dizer, né? vocês vão trazer a tecnologia para esse setor. Nós vamos concentrar as empresas do setor espacial num evento que vai durar o dia inteiro, dia 25 de novembro. 25 de novembro. E quem tiver interesse em participar, o que tem que fazer? Todos os eventos aqui no PIT são gratuitos, precisa fazer inscrição, a gente vai compartilhar o link de inscrição. O link está aparecendo aqui, as pessoas já estão vendo. Todos os brasileiros apaixonados, interessados, curiosos, os empresários, os fornecedores estão convidados a participar. Que dia que vai ser de novo? 25 de novembro, 25 aqui de no novembro. PIT. Uma grande oportunidade, você que queira conhecer um pouco mais os detalhes da tecnologia para o setor aeroespacial. Isso aí. Daniela, muito obrigado. E vamos falar mais desse assunto, hein? Porque esse é um assunto de interesse Eu vou gostar de toda disso. a sociedade. Tá Muito bom. obrigado pela sua entrevista. Obrigada. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil.